Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, sou o professor Evandro e hoje a gente vai para a segunda parte das propriedades da matéria. Então, na aula passada, gente, eu trabalhei para vocês as principais propriedades das matérias, foi um dos vídeos mais bem vistos aí do canal. E alguns alunos comentaram, acabaram comentando, professor, o senhor esqueceu de falar de determinada propriedade. Aí eu fui rever o vídeo e realmente eu vi que eu não comentei todas, tá? Possível, né? Aquelas que são mais aceitas, acabou faltando uma ou outra. Então essa aula aqui é para complementar a aula 1, tá? Que falou a primeira parte das propriedades da matéria aí. Então vamos lá, gente. Na aula passada eu falei para vocês que existem propriedades, são chamadas de propriedades gerais da matéria. São aquelas que todos os materiais têm, que são a massa, a extensão, a impenetrabilidade, a divisibilidade, a compressibilidade, a elasticidade, a descontinuidade, a indestrutibilidade. Todas as propriedades que são classificadas pela maioria dos químicos como propriedades gerais da matéria. Há uma certa divergência entre os químicos de quantas são, se são essas, mas a maioria concorda que sejam essas aqui. Eu acabei esquecendo de falar para vocês, dentro das propriedades gerais, de duas, tá? Que foi o volume e a inércia, tá? O volume e a inércia eu acabei não comentando, então vamos hoje suprir essa carência que faltou da aula 1. Então, olha só, o que é o volume, gente? O volume é uma propriedade geral da matéria que indica o quê? O espaço ocupado por um material. Então, a matéria, como ela existe, né, ela ocupa um espaço no nosso meio ambiente, no nosso universo aí. Esse espaço ocupado pela matéria, a gente chama ele de volume, tá? Simplesmente isso, não tem muito o que falar em relação ao volume, tá? Uma coisa importante, a unidade do volume no sistema internacional é o metro cúbico, M3, tá? Só que na química, geralmente a gente utiliza unidades como litro, tá? Muito utilizado. Centímetro cúbico e ml são muito utilizados, principalmente em laboratórios, porque são pequenos volumes, tá? Então, gente, volume é uma propriedade geral da matéria que indica o espaço ocupado por um material. A sua unidade principal no sistema internacional é o metro cúbico. As mais usadas na química é o litro, o centímetro cúbico e o ml, tá bom? Beleza, sem muito mistério. Olha só, gente, outra propriedade geral que eu esqueci de comentar para vocês na aula passada foi a inércia, tá? O que é a inércia? A matéria tende a permanecer no estado que se encontra, seja em repouso ou em movimento, a menos que haja uma força sobre ela. Então, olha só, gente, a inércia é a capacidade do material permanecer no estado que se encontra. O material ele pode estar no estado de repouso, tá paradinho lá, e o que acontece? Ele vai permanecer parado ali até para sempre, a menos que uma força vá lá e age sobre ele. A menos que, por exemplo, eu vou lá e aplique uma força sobre aquele objeto, ele vai continuar paradinho lá. O objeto ele pode estar em constante movimento e ele tem a tendência de continuar em movimento para sempre. Ele só não vai continuar em movimento para sempre porque vai haver forças atuando sobre ele, vai fazer ele parar, tá bom? Mas a matéria ela tende a permanecer no estado que ela está, gente. Se ela está em repouso ou em movimento, ela vai continuar ou em repouso ou em movimento, a menos que forças agem sobre ela, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. A gente está no Maracanã, tá? Flamengo e Vasco, o clássico regional lá, rivalidade grande. Então os dois times estão perfilados, cada um de um lado, e no meio lá está o juiz com o apito na mão e a bola. E o que acontece? Se a bola de futebol, enquanto ela não for tocada por ninguém, ela está no estado de repouso, ela está parada lá. Então a tendência é que ela continue parada para sempre, a menos que o quê? Uma força haja sobre ela, a menos que alguém vá lá e toque naquela bola, ela não vai se movimentar. A partir do momento que o juiz apita, a bola ela vai entrar em movimento. E a tendência é que aquela bola continue em movimento para sempre. Ela só vai parar porque forças vão agir sobre ela. Enquanto ela está rolando, a força atrito está fazendo ela perder velocidade. Então é isso, gente. A inércia é isso. O material ele tem a tendência de continuar no estado que ele está. Ou em movimento ou em repouso. O que vai modificar o estado de um material vai ser exatamente a força que vai ser colocada sobre aquele material. Tá bom, gente? Então, gente, são essas propriedades gerais que eu acabei esquecendo de comentar para vocês. A gente vai apagar o quadro aqui e eu vou mostrar para vocês outras propriedades que acabou faltando, tá bom? Então vem comigo aí. Então, galera, continuando aqui, a gente vai ver agora, né, algumas propriedades específicas da matéria, do tipo física, que eu acabei não comentando para vocês, tá? Na aula anterior eu falei para vocês que as propriedades da matéria a gente tem do tipo geral, mas a gente tem também as específicas. E a específica do tipo físicas, elas são geralmente essas aqui, a densidade, a dureza, o ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, permeabilidade, condutibilidade, maleabilidade, tá bom? Essas propriedades aqui a gente já viu na aula passada, tá bom? Se você não assistiu, o link está aqui embaixo.
Mas dessas propriedades específicas da matéria, do tipo física, acabou faltando eu comentar essas aqui, que são muito importantes para o estudo da química, que é a solubilidade, o magnetismo, a ductilidade e a viscosidade, tá bom? Olha só, gente, o que é a solubilidade? É a característica que materiais têm de dissolver outros. Então, o que acontece? Tem material que dissolve outro material dentro dele. Por exemplo, a água, ela dissolve o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, se você tem um recipiente com água, você jogar sal de cozinha lá dentro, aí tu vai ver que o sal ele vai se dissolver na água, ou seja, ele vai, vamos dizer assim, nossa visão, desaparecer dentro da água. Isso está relacionado à solubilidade, a água consegue dissolver o cloreto de sódio. Mas o que acontece, gente? Existe um limite, tá? Não é você vai jogando sal na água que a água vai dissolver todo o sal. Tem um limite que a gente vai estudar até onde vai aí. A gente estuda geralmente no segundo ano do ensino médio essa questão aí de solubilidade, tá bom? Agora, olha só, existe outra propriedade interessante que é o magnetismo, tá? O magnetismo que a gente conhece muito bem aí. É a propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. Então, quando a gente era criança, a gente já perdeu aquela nossa querida moeda de R$1, de 50 centavos, 5 centavos, e a gente o quê? Perdia numa poça ou em outro local que a gente não conseguia acessar, a gente pegava um imã e ia lá jogando até que a gente recuperava, tá? A gente conseguiu recuperar ou não conseguiu, está relacionado a isso ao magnetismo, tá? Que é uma propriedade da matéria. Existem alguns metais que eles são atraídos por ímãs. Isso é uma propriedade considerada específica na matéria também. Agora, gente, outra aqui é a ductilidade, tá? A ductilidade é a propriedade que permite transformar materiais em fios. Então, existem alguns metais, isso aqui está muito aplicado aos metais, que a gente consegue transformar eles em fios. Por exemplo, os fios de cobre, tá? Do Cu aí, que são muito usados na parte elétrica das casas. Então, a gente consegue transformar aquele metal em fio por causa dessa propriedade aí que a gente chama de ductilidade. Por exemplo, os fios de ferro a gente usa, por exemplo, transforma em arame, muito usado em construção civil. Então, isso está relacionado a essa propriedade específica na matéria, muito importante aí para a construção civil. Outra propriedade interessante, gente, a viscosidade, tá? Que é a resistência de um fluido ao escoamento, tá? Por exemplo, tem alguns remédios, né, que estão a líquido, que a gente coloca, né, dentro da colher para beber. Se você for virar ele, gente, você vai ver que tá que nem uma papa lá, parece que não escorre, não cai assim, né? Tu vira a colher, não cai, tá? Isso está relacionado à viscosidade, aquele remédio ele é muito viscoso. Agora, se você pegar uma colher e colocar água e virar, na hora a água cai, porque a água ela tem baixa viscosidade. Então, a viscosidade é isso, existem alguns materiais que têm resistência em escoar, tá? Tem resistência em escoar. A gente chama isso de viscosidade. Tá bom, galera? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, tá chegando agora no canal, peço que você se inscreva aí, ajude a gente a conseguir uma quantidade boa de inscritos, pra gente melhorar aqui cada vez mais o cenário do canal, a qualidade dos vídeos, tá bom? Então, conto com a ajuda de vocês. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!